Boa noite, a paz de Jesus, irmãos. Eu quero tratar hoje, eu fiz no outro vídeo, um breve histórico sobre o Seminário de Vida. Então hoje a primeira pregação do Seminário de Vida, evidentemente, é o semeador Lucas 8, de 4 a 15. E é maravilhosa essa pregação quando bem trabalhada, quando bem desenvolvida. A apostila nos traz a sugestão de iniciar com Jeremias 15:16. Quando se apresentavam palavras tuas, as devorava. Tuas palavras eram para mim como contentamento e alegria ao meu coração, pois teu nome era invocado sobre mim, Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias. E como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus significa para cada um de nós? O que a palavra de Deus significa para os pregadores, para os formadores? Mas especialmente aqui o foco é aqueles que não estão no caminho, aqueles que estão à margem. E é um desafio que nesta semana a palavra faça verdade na sua vida. Evidentemente que a palavra do semeador, vai sendo trabalhada, e vai sendo trabalhada ali, Lucas 8, de 4 até o versículo 15, ele traz alguns tópicos que nós podemos utilizar na pregação. A semente é a palavra de Deus, evidente, a semente é a palavra de Deus. E uma passagem do Papa Bento no documento Verbum Domini, documento magnífico para formadores e pregadores. O verbo abreviou-se. Em Jesus Cristo, a palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-se criança, para que a palavra possa ser compreendida por nós. Desde então, a palavra não é apenas audível, não possui somente voz. Agora, a palavra tem um rosto que podemos ver. Jesus de Nazaré. É magnífico e traz também a semente que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Qual o nosso relacionamento com Cristo? Qual o nosso relacionamento com esse Deus palavra? E traz também uma citação em João, que dá para ser trabalhada de forma magnífica. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, a vida era a luz dos homens. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todos os homens. A todos aqueles que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornar-nos filhos de Deus. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, a glória de Filho único que recebe do Pai, cheia de graça e verdade. A semente, e aí trabalha-se a semente como palavra de Deus, que desde o princípio Deus pensou em nós e enviou o próprio verbo, o amor, enviou Jesus para que nós compreendêssemos, para quando nós olhássemos para Jesus, nós veríamos a Deus e toda a sua grandeza, e assim aconteceu. Trabalha um outro tópico legal, que é a passagem ali de Lucas 8:12, não acolher a palavra é ficar à margem da vida. Não acolher a palavra de Deus é viver de migalhas, é viver de coisas pequenas, que são o quê? A parte da semente que cai à beira do caminho. Depois a palavra não germina se o nosso coração for duro, que é Lucas 8, caiu no pedregulho, nasceu, secou, não tinha umidade, quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ela não caiu no nosso coração de maneira eficaz.
porque talvez naquele momento eu estava preocupado com outras coisas. O desafio que nós fazemos nesta semana é deixar a palavra de Deus. Você tem uma semana para Deus? Você tem uma hora por dia para Deus? Nós temos hora para tanta coisa, né? Eu costumo utilizar, eu gosto muito de futebol e eu assisto vários programas de futebol por dia, que dá muito mais que uma hora. Que dá muito mais que uma hora. E quando eu vou assistir um jogo ainda, né? Esse jogo, né? Tô sofrendo bastante, porque eu tenho 2 times, né? O Londrina Futebol Clube, que tá uma draga faz algum tempo, apesar de ser campeão paranaense, mas quase caiu para a 2ª divisão. E o Santos, né, de São Paulo, nós aqui no norte do Paraná, torcemos muito para os times de São Paulo pela nossa colonização, né? Nós não tínhamos, aí na década de 60, nós não tínhamos ligação com Curitiba com facilidade, mas pelos trens, né, São Paulo chegava até Maringá, né, os trens de São Paulo. Então nosso contato foi mais paulista, a nossa colonização no norte do Paraná foi mais paulista. Então nós torcemos para os times primeiro de São Paulo, né, e da nossa cidade. Então eu costumo dizer que vou assistir um jogo, assisti Santos e São Paulo essa semana, misericórdia, 3-0 para São Paulo, né? Decepcionei. Então eu gasto tempo assistindo futebol porque me agrada. E o tempo que nós temos com Deus? Então dá para utilizar um exemplo desta forma, né? Aí o 4º item vai trabalhar os cuidados e os prazeres da vida podem nos sufocar. Nada mais atual, né? Nada mais atual do que os prazeres tirarem a palavra de Deus, que é o versículo 14. Outra parte caiu, versículo 7, perdão, outra parte caiu entre os espinhos, cresceram os espinhos e a sufocaram-na. Quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra na missa, ou ouvimos na TV, ou ouvimos a palavra através de uma música, através de um conselho do pai, da mãe, ou de um amigo, e mesmo assim, aquilo não entrou, aquela palavra não entrou no nosso coração como ela deveria. Por quê? Porque talvez o nosso coração não estivesse fértil, que é o último tópico que trabalha essa pregação, que instrui, né, a trabalhar essa pregação, o versículo 8. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto, e 100 para 1. E a pregação, ela termina com o 2º dia, que será da vivência, mas traz essa passagem agora, que é Lucas 6:47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica a sua casa, cava bem fundo, põe um alicerce sobre a rocha. As águas transbordam, precipitam-se as torrentes contra aquela casa, e não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Então, irmão, neste dia, nesse primeiro dia de seminário, nós vamos trabalhar o quê? Desafiando as pessoas a terem ali, não precisa ser uma hora às vezes assusta, né? Você pode fazer o desafio, você tem 15 minutos, de preferência quando você acordar, para fazer uma vivência, para ler ali 4, 5 versículos e responder de 3 a 4 perguntas. É um desafio. Eu desafio você a viver esta semana e deixar-se transformar pela palavra de Deus, porque a palavra transforma, a palavra cura, a palavra salva, a fé vem pela pregação da palavra. Então vamos fazer essa experiência? Então esse primeiro dia é o namoro, o primeiro convite, a primeira vez que você leva para jantar, todo o cuidado, toda a preparação, né? Você não cuida, a pessoa que eu, né, estou casado há 24 anos, namorei 3 anos a minha digníssima esposa, né? E ela fala assim, ai que saudade, né? Saudade de escrever carta, né? Daquele romantismo que às vezes a gente peca mesmo. Mas quando meu filho começou a namorar agora, aí foi na primeira
tem 16 anos, né? Faz 17 semana que vem, né? Então a primeira namorada, né, foi, comprou uma camisa nova, comprou uma calça nova, se preparou, era aniversário dela, comprou um presente especial ali, né, com todo o cuidado, com todo aquele carinho, cortou o cabelo, se arrumou, se preparou, para quê? Para causar uma boa impressão. Então esse primeiro dia é aquele dia, todos têm que ser muito bem cuidados, mas o primeiro dia vai determinar se a pessoa vai voltar, como ela está sendo amada, como ela está sendo cuidada, como está o ambiente, como está a preparação dos servos, como é que está, né, os pastores que vão cuidar dessas ovelhas, como que está o joelho no chão, como é que está a vida de oração. Então isso vai determinar. Saindo dali, vamos supor que o meu grupo de oração é na segunda, tá? Vamos supor que esse seminário é terça-feira. Então, na terça-feira mesmo, a pessoa vai sair dali, é o primeiro dia, e ela vai fazer a primeira vivência. Nós aqui no nosso grupo de oração, nós estamos pensando em preparar uma apostila. Preparar uma apostila com todas as vivências, entregar no primeiro dia, e a pessoa leva para casa, e ali tem as passagens da pregação, a direção da pregação, e já tem as vivências para utilizar ali como um diário. Nós já fizemos isso uma vez e deu frutos magníficos. Mas você pode preparar para um dia. Pode preparar para um dia, imprime, hoje é tão fácil. Imprime ali, primeiro dia da vivência, nós já fizemos também, entrega aí quando a pessoa vem para o segundo dia, ela traz a vivência da primeira e deixa conosco. Leva a segunda e vai indo, depois nós juntamos tudo, fazemos uma capa muito bonita e entregamos no último dia para que ali seja um registro dele. E as pessoas vão mudando assim, em uma semana, a palavra de Deus transforma de uma forma. Mas vamos lá, primeiro dia. O primeiro dia é proposto o Salmo 1. Estou aqui com a minha Bíblia, né, devidamente marcado, as 8 passagens, devidamente marcado. Então vamos lá, para facilitar, Salmo 1. E pede para ler, reler, ler de novo, 3, 4, 5 vezes se necessário. Feliz é o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz é o homem que se compraz no serviço do Senhor, à medida do dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que compreende prospera. Os ímpios não são assim. Não são como palha que o vento leva. Por isso não suportam o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela o caminho dos justos, ao passo em que os ímpios leva à perdição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, neste primeiro dia, na casa da pessoa, ela pegando a Bíblia, ela manuseando a Bíblia, ela buscando, marcando ali, se for assim, né, o desejo, cuidando, né? Propõe-se aí 4 perguntas. E isso é muito importante, que a pessoa leia, releia, pede aqui se precisar, leia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até compreender. Algumas pessoas têm muita dificuldade em compreender, né? Muita dificuldade. O que o texto diz sobre o que ele nos adverte? Que promessa ou princípio eterno tem no texto? Qual que é a promessa? Qual que é o princípio eterno? O que o texto nos diz, diante dele, o que o texto nos diz? Diante dele, como está meu caminho? E aí eu começo a comparar. A palavra fala ali de como construir uma árvore, né? Como a árvore que foi plantada
perto da água? Aonde eu tenho plantado a minha vida? Perto da palavra de Deus? Ou distante da palavra de Deus? Como o texto me faz dizer a Deus? Ele me faz pedir perdão? Pedir ajuda? Agradecer? Qual o sentimento que essa palavra está produzindo a mim? E aí é muito simples, é pessoal, é da pessoa. Qual é o meu novo olhar sobre a vida a partir disso que eu li? Mudou alguma coisa? Eu meditei? Eu orei? O que posso fazer de diferente na minha vida para que eu possa prosperar, para que eu possa ser feliz? Então, o texto instiga a pessoa a buscar algo diferente. Então, esse é o primeiro dia. Esse é o primeiro dia. No primeiro dia, ele vai ler, responder essas perguntas e, com certeza, a palavra já vai produzindo o fruto. Nesse mesmo momento, os pastores que estão cuidando dele, né, os servos que estão cuidando dele, estão ali em intercessão, estão ali fazendo jejum, né, estão entregando a pessoa, estão diante de Deus fazendo sacrifícios para que aquela pessoa se abra, né? E pode ter certeza que o inimigo, ao saber, ao compreender que nós estamos levando almas para Deus, vai tentar interferir. Mas a palavra vence todas as coisas. A segunda, aí passou aquele dia, o segundo dia de vivência, o segundo dia com a palavra de Deus, preferencialmente, como eu disse, preferencialmente pela manhã. Está em Lucas 6, de 47 a 49, tá? Lucas 6, de 47 a 49. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edifica a sua casa, cavou bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha. As águas transbordaram e precipitaram-se as torrentes contra ela, a casa, mas não puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve a minha palavra e observa é semelhante ao homem que construiu a casa sobre... É semelhante ao homem... Não, perdão. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não os observa é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra movediça, sem alicerce. A torrente investiu sobre ela e logo ela ruiu. Grande foi a ruína daquela casa. Palavra da salvação. Então, traz-se o quê? Que perguntas e como? Aonde a sua casa está edificada? Primeiro, onde você plantou a sua árvore? Tem água? A tua vida está perto da água, perto do Senhor? Aonde você construiu os alicerces espirituais da sua vida? Os alicerces cognitivos, os alicerces psicológicos, os alicerces emocionais. Onde você construiu? Né? E são 3 perguntas aqui. Na verdade, 4 perguntas. Com quem Jesus está falando? Né? Se precisar, você volta no início do texto e responde com quem que ele está falando. O que Jesus diz? O que as palavras falam de modo especial ao seu coração? Pode ter certeza que a palavra vai tocar. Se foi bem pregado, se foi bem preparando, se os servos estão rezando, pode ter certeza que a pessoa está abrindo o coração, mesmo que ela já tenha ouvido falar desta palavra numa missa ou em algum lugar, que tenha visto o alicerçar a casa em pedra. Ela já ouviu, mas mesmo assim, a palavra produziu o fruto que Deus instigou, vai produzir. O que as palavras de Jesus dizem para ele? Há algo que você sente que precisa fazer na sua vida? Qual o seu novo olhar da vida a partir desse texto? O que o texto modifica e muda na sua prática? Então aqui é o quê? É um confronto entre eu, como eu vivo,
E como Jesus se apresenta a mim? Então passou-se o segundo dia. Vem o terceiro, vem o plantio. Né? Aí pede para ler Filipenses 4, de 4 a 8. Filipenses 4. Cadê? Filipenses 4, de 4 a 8. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido a todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações. Mediante a oração, as súplicas, a ação de graças e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis que deve ocupar os seus pensamentos. Palavra do Senhor. Então aqui nesse terceiro dia, Paulo nos dá recomendações, né, de boas novas. E aí você vai perguntar, é o dia de pensar sobre o que eu planto nos meus pensamentos. Como transformar os meus pensamentos em ação a favor da palavra. E aí os questionamentos, né? Faça uma lista das recomendações desse texto, escreva. Com a lista de recomendações de São Paulo em mãos, veja como é que está a tua vida em cada uma delas. Depois, revisão da sua vida, que você acabou de fazer. O que sente que deve apresentar a Deus, que deve dizer a Deus? E o que o texto vai mudar a partir de hoje? Compreendem a maravilha que é quando ela é bem trabalhada? Então, a semana inteira, a palavra vai tomando um lugar de protagonismo na vida da pessoa. E os servos estão de joelho, os servos estão... Perdão. Estão ali em jejum, estão fazendo cerco de Jericó, estão fazendo jejum de Daniel, estão em batalha espiritual. Porque nenhum dos filhos que o Senhor nos deu deve se perder, né? Ainda mais por nossa negligência. Nós que fomos convidados a lançar as redes em águas mais profundas, ao desejar servir o Senhor com tudo que nós temos. Alguns pela pregação, outros pela formação, outros pela música, outros pela intercessão, outros pelo cuidado do pastoreio, da promoção humana, da comunicação social, do ministério para as crianças, para as famílias. Então, as pessoas vão sendo transformadas pela palavra. Nós não jogamos apenas para ele e se vira. Não, tem que ter o cuidado. Se houver a condição de o pastor responsável, ou pastores, né, depende do número de servos, responsável por aquela pessoa, encontrar durante a semana como é que está sendo, está conseguindo, está difícil, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Porque eu estou orando por você, eu estou comungando por você, né, eu estou jejuando por você. A pessoa vai sentir-se amada. Mas vamos lá. O quarto dia. Então o terceiro está plantando, Filipenses. Aí o quarto dia é João 15. João 15, então vamos lá no João 15. Quarto dia, tá aqui. Quarto dia, João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Tudo que não der fruto em mim, ele cortará. E podará tudo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo,
e permanecer na videira, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto, e se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, dará fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará, e hão de juntá-lo e lançá-lo ao fogo. Será queimado. Se permanecereis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e será feito. Nisso será glorificado o meu Pai, para que deis frutos, e o fruto, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Então, as promessas. Adverte sobre o perigo. Quais as promessas? Qual que é o perigo? Dar ou não fruto. O que você tem a dizer a Deus com base no que você leu? Esse texto convida você a uma intimidade. O que você precisa mudar na sua vida para que possa permanecer sempre em Jesus? E aí se faz um propósito de vida a partir disso. Convida a pessoa a participar da Sagrada Eucaristia, um exemplo. Quanto tempo não está na Eucaristia, ou se não tem condições de permanecer na Sagrada Eucaristia por algum impedimento, convidar a pessoa a ir à igreja e adorar o Senhor, a participar de alguma coisa na comunidade. Então, a palavra vai desafiando a cada dia. Quinto dia, Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos lá para o quinto dia. Quinto dia, Gálatas 5, de 13 a 26. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Nós somos livres, mas estamos abusando? Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, pela caridade. Porque toda lei se encerra em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis e vos devorais, vede que não acabais por vós a destruírem uns aos outros. Digo-vos, pois, deixei-vos conduzir pelo Espírito, não vos satisfareis com apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito e aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixardes guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticais não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com ele. Palavra do Senhor. E aí a pessoa vai, de acordo com isso, quais são as obras da carne? A pessoa vai anotar e vai se identificando ali e vai percebendo por que às vezes
não existe felicidade na sua vida. Por quê? Porque está indo para um outro caminho. Quais são, então, os frutos do Espírito diante dessa realidade? O que você deve dizer ao Senhor? Como é que está a sua relação? E tudo isso é muito pessoal. Qual o seu propósito de vida com base no texto? Você tem ervas daninhas para tirar na sua vida? Que frutos do Espírito Deus te deu? E a pessoa vai medindo a vida dela segundo a palavra de Deus. Isso dia a dia, dia a dia. E a intercessão continua rezando, e os servos continuam batalhando, e a vida da igreja continua. Mas tem um cuidado especial. Aquela palavra está se abrindo ao amor de Deus. Aquela pessoa está se abrindo ao amor de Deus. Vai sendo transformada segundo a segundo. 6º dia da plantação, né? As ervas daninhas. É preciso certificar-se que as plantas não serão destruídas pelas intempéries, como seca, tempestade, como inundações. E o texto está em Lucas 8. É o 6º dia. Cadê o 6º dia? Lucas 8. Lucas 8, de 22 a 25. A tempestade acalmada, uma das passagens mais magníficas. Você pode fazer também como tarefa nesse dia. Ouve a música Tempestade Acalmada. Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se acharam em perigo. Aproximaram-se dele então e os despertaram com um grito: Mestre, nós estamos nos perdendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram logo, e veio uma calmaria, uma bonança. Perguntou-lhes então: aonde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Chegamos aí no penúltimo dia da semana. O segundo encontro já está sendo preparado, o amor de Deus já está sendo preparado. O coração está sendo preparado para que a palavra caia e as pessoas sintam-se amadas no amor de Deus. Então, aí vem-se, né, o período de arrancar as ervas daninhas. É preciso certificar que as intempéries, que as tempestades da vida não impeçam que a palavra produza o seu fruto. Quando a tempestade interrompeu, Jesus já estava no barco. O que ele fazia? O que os discípulos pensavam? O que Jesus lhes disse? Em que o texto faz você pensar? Pense nas tempestades da sua vida, compare com o texto. Você também pensou que Jesus dormia e não esperava você? Você já pensou na sua vida? Cadê Jesus? Diante dessa dificuldade, diante da morte da minha mãe, do meu pai, diante deste desemprego, diante da decepção desse namoro, diante da decepção que eu estou vivendo nesse casamento, cadê Jesus? Está dormindo? Mas eu clamo, eu chamo. O que você sente vontade de dizer a Jesus? Que antes mesmo da tempestade começar, ele já estava no barco. Antes mesmo das dificuldades da sua vida, Jesus já estava no barco. E estava disposto a ajudá-lo a enfrentá-la desde que você acordasse Jesus. Jesus acalmou a tempestade e censurou a falta de fé dos discípulos. O que você sente que precisa mudar na sua vida diante disso?
E pode ter certeza que o Espírito Santo vai estar transformando, vai estar agindo no coração daquela pessoa. Chegamos ao último dia desta semana, da palavra sendo pregada, da palavra sendo dirigida no semeador. Perdão. A salvação para aqueles que amamos e gostamos deve acontecer. Que frutos que eu tenho plantado? E a proposta a seguir é o Atos dos Apóstolos 16. Chegamos ao 7º dia, Atos dos Apóstolos 16, do 19 ao 34. Vendo os seus amos que lhes vaecera de esperança e lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, na presença das autoridades. Em seguida, apresentaram aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes e açoitá-lo com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão e mandaram o carcereiro para que guardasse a segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-los na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam pela meia-noite um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalavam até os fundamentos da prisão. Abriram-se logo todas as portas e soltaram as algemas de todos, não só dos 2 que louvavam, de todos. Acordou o carcereiro e, vendo as portas abertas e o cárcere, supôs que os presos tinham fugido. Tirou a espada porque queria se matar. Mas Paulo bradou em alta voz: não faça isso, não faças nenhum mal, pois estamos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram a palavra de Deus a ele e todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou-lhe as chagas, e imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. E em seguida, ele os fez subir para a sua casa. Pôs-se à mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver descrido em Deus. Palavra do Senhor. E essa palavra magnífica, né? Diante do açoite, diante da humilhação, diante da dor, Silas e Paulo louvaram e cantaram ao Senhor e foram libertos das suas cadeias. O que aconteceu com Silas e Paulo? Como eles reagiram com a humilhação que tinham conseguido? Quais os outros personagens desse texto? A atitude de Paulo faz refletir sobre como você reage com as dores, com os sofrimentos e com as contrariedades da sua vida. Esse texto contém uma linda promessa. Qual a promessa? Como você sente que sua vida vai mudar depois de ler e meditar esse texto? Eu não sei se vocês compreenderam, eu sou apaixonado pelo Seminário de Vida no Espírito. Por quê? Porque você pode pregar o semeador numa experiência de oração, né, de final de semana. Você pode pregar. Já foi a nossa experiência, né, eu fui convertido dessa forma, mas você prega o semeador, aí já vai para o amor do Pai, aí já vai para o pecado, salvação, Jesus Salvador, todas as pregações muito ungidas, pode ser os melhores pregadores, pode ser Márcio Mendes pregando, pode ser Vinícius Simões, pode ser, né, Ironi, pode ser quem for pregando, vai ser magnífico, porque é a palavra de Deus.
Mas o que converte a pessoa em encontros de final de semana não é a palavra. Não é a palavra que converte. O que converte a pessoa em final de semana é a emoção de viver aquele momento, porque a palavra não tem o tempo devido para produzir estes questionamentos, para produzir cada passinho que nós fizemos, cada passagem que nós fizemos, cada cuidado pelo seminário de vida no Espírito em 9 semanas. Eu hoje só vou falar do semeador. Estamos aqui 40 minutos. Né? Eu vou orar com vocês e vai dar uns 50 minutos. Né? Vai dar uns 50 minutos. Só sobre o semeador. Eu pretendo fazer, coloque aí nos comentários, esse vídeo eu não consigo colocar no blog do WordPress, porque é só 5 minutos. Eu vou colocar ali 5 minutinhos para trazer vocês aqui para o meu YouTube, que é uma ferramenta que eu estou utilizando agora, né? Marcelo Bernini. Se você procurar lá, Marcelo Bernini, tem um outro Marcelo Bernini. Mas aí você procurar em vídeos, tem ali uma breve explicação e agora vai ter primeira semana, o semeador. Encontre o vídeo ali, se inscreva, marque, faça questionamentos. Você pode me perguntar, se você for procurar outros vídeos aí, tem meu telefone de WhatsApp, tem e-mail, é mais fácil por e-mail. Mas se você precisa de uma orientação, assim, eu preciso de uma orientação, conversa comigo que eu te passo o WhatsApp através do e-mail, né? Talvez eu possa ajudar você em alguma situação específica na sua preparação. Faz 30 anos que eu participo da Renovação Carismática, né? Hoje sou assessor parlamentar aqui no estado do Paraná, fui de telecomunicações quase a minha vida inteira, minha formação acadêmica é educação física, trabalhei pouco na área, mas estudei bastante, né? Estudei bastante, justamente o meu ministério até agosto do ano passado era o Ministério de Formação. Hoje eu estou, além da formação, também no Ministério de Fé e Política, né? O Senhor me chamou nesse ministério para trabalhar na Assembleia Legislativa do Paraná e também para experimentar a vida em santidade nesse meio, o meio da política, e eu acho que eu nunca fui tão feliz na vida profissionalmente. Né? Mas eu vou colocar lá, me coloco à disposição como formador que sou, né? Sou pregador também, mas nesse tempo formador e no Ministério de Fé e Política. Ok? Espero que Deus tenha tocado o nosso coração, porque o meu foi tocado enquanto eu partilhava. E eu quis realmente proclamar cada palavra. Eu quis proclamar cada palavra para ver a importância. Às vezes nós apenas folheamos a apostila. E a apostila tem um erro aí, né? No segundo dia, que traz Lucas 5, de 38 a 46. E não tem. Lucas 5 vai até o 39. Essa passagem é de Lucas 6, 47 a 49, pelo que eu estudei aqui. Então é um erro que provavelmente é um erro de impressão, né? Mas eu convido você a adquirir RCC Shop, adquirir o Seminário de Vida. Ele traz passo a passo, traz essa forma didática. E eu peço nesse momento, Senhor, que você penetre. Para mim aqui, agora, são 3h30 da manhã. As minhas orações são de madrugadas e eu prefiro gravar de madrugada. Eu não sei como está chegando até você, sem edição nenhuma, tá? Mas creio que o Espírito Santo está agindo nesse momento e eu peço ao Espírito Santo de Deus, hoje, já no dia 22 de fevereiro, próximo a iniciarmos a quaresma, semana que vem, eu entrego cada pessoa que vai adotar o seminário de vida. Entrego também cada pessoa, cada coordenador de grupo de oração, cada formador, cada pregador, cada ministro de música que vai olhar para o seminário como um novo ardor. Nós sabemos, Senhor, que esse é um tempo difícil, é um tempo que os nossos servos pós-pandemia, muitos estão abatidos, muitos estão tristes, muitos estão realmente quebrados. Mas, Senhor, cura-nos, salva-nos.
toca em cada servo, toca em cada serva, toca em cada coordenador de grupo de oração, porque se foi proposto desta forma para a RCC Brasil, se foi proposto a Comissão Nacional de Formação, de Pregação, ao Núcleo Nacional da Renovação Carismática, se foi produzido essa apostila, é porque é da vontade do Senhor. Acalme os nossos corações para nós compreendermos. Não se vamos aplicar, mas como nós vamos aplicar? Dá-nos, Senhor, todo o entendimento. E nós pedimos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre a face da terra e transforma-nos como formadores, transforma-nos como pregadores, transforma-nos como servos fiéis. Para que esta palavra, para que essa instrução chegue no coração de cada pessoa que vai ser resgatado através da palavra de Deus. Dá-nos, Senhor, toda a autoridade espiritual de Silas e Paulo, orando na dor. Quantos estão com os corações doloridos? Quantos estão em lutos? Quantos que perderam parentes neste tempo e serão voltados à palavra de Deus e poderão compreender que Jesus está no barco, assim como Silas e Paulo, que eles estavam presos, mas o coração estava livre para Deus. Liberta-nos, Senhor. Quebra-nos todas as cadeias através do Teu Espírito Santo. Quebra, Senhor, abala os alicerces das prisões em que muitos de nós se meteram por nos afastarmos das coisas de Deus. Sagrada Família de Nazaré, toca-nos o nosso coração. Eu participo do grupo de oração Família de Deus. Então que a Sagrada Família de Deus, Jesus, Maria e José, abençoe-nos para mim nesta madrugada, talvez para você neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos.